Salve pessoas, vocês estão bem? Meu nome é Maria Eduarda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, hoje nós vamos estrear mais um quadro aqui no canal, que esse quadro em específico, ele terá um pouquinho mais de carinho da minha parte, não que os outros não tenham, mas porque vai ser um quadro que a gente vai falar sobre um assunto muito delicado e que vai ser totalmente ligado ao nosso nicho de saúde mental, que é o lidando com borderline. Se você é novo no canal ou caiu de paraquedas, eu sou uma pessoa diagnosticada com borderline e eu sempre falo aqui no meu canal que o meu intuito maior com o meu canal no YouTube é ajudar nem que seja uma pessoa. E se eu puder fazer isso através das minhas experiências, eu estarei realizada. Então, como o meu lugar de fala é o seu quão difícil é esse transtorno, eu decidi criar esse quadro, onde nós vamos falar sobre diversos desafios que o borderline traz pra nós. Seja sobre os sintomas em si, relacionamentos, estabilidade, porque a gente sabe que é algo muito difícil pro borderline. Tudo aquilo que o borderline aparece, que no caso é tudo na nossa vida. Eu acho que vocês já sabem, mas eu acho importante esclarecer. O intuito desse quadro, ele é acolher pessoas que tenham o diagnóstico e transparecer identificação, porque eu sei que é muito difícil você ver pessoas falando abertamente sobre o transtorno. Então eu quero mostrar pra vocês que vocês não estão sozinhos, mas lembrando que isso aqui não é uma terapia, né? Você precisa, se você tem o diagnóstico, você nem devia ter parado, se você parou em algum momento da sua vida, mas sim fazer acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, enfim, um profissional de fato. Então a partir de hoje eu vou me tornar uma aliada sua nessa jornada que eu sei que é tão difícil, que nos faz sentir tão sozinhos e que parece ser tão solitária, mas no fundo ela não é. E pra começar esse quadro, eu acho que a gente precisa começar do princípio, que seria o diagnóstico. Então no vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência, né, de ter recebido o diagnóstico de borderline, como foi esse processo e através da minha experiência trazer dicas pra vocês que acabaram de receber esse diagnóstico. Quando eu recebi o diagnóstico foi muito louco, eu tinha acabado de voltar pra terapia. Já comentei pra vocês em alguns momentos, né, que eu passei, sempre lidei ali com a ansiedade e com a depressão, mas no fundo eu sempre sentia que não era só aquilo. Eu sempre oscilava muito nesses quadros, eu não tinha só sintomas de ansiedade, mas também não só da depressão. Era um negócio muito louco e hoje a gente compreende esse caos como borderline, mas a princípio ninguém sabia ao certo. 2021, 22 foi onde esse período, né, ficou mais agravante na minha vida e logo em seguida eu tive a perda do meu pai, que foi algo que eu já falei pra vocês que impactou totalmente na minha vida. Um detalhe muito crucial, por isso que eu gosto de ressaltar, quando meu pai faleceu, por exemplo, no dia, inclusive eu estava no psiquiatra para começar a tomar medicação para depressão. E acabou que no período onde eu mais precisaria fazer um acompanhamento psicológico, que foi ali no momento do luto, eu não pude. Por quê? Eu fazia terapia por conta do convênio e a empresa da minha mãe ia trocar o convênio, enfim, foi um caos. E eu não consegui mais fazer acompanhamento com a minha psicóloga. Eu já falei em alguns vídeos, se você é inscrito, você já sabe, eu tenho muita dificuldade de me abrir. E me abrir do zero no momento onde eu não queria estar existindo, que era no momento do luto, era ali a última opção e acabou que eu fiquei 2 anos sem fazer terapia no momento em que eu mais precisava. E aquilo que já era um caos parecia que tinha passado um furacão na minha vida. Os sintomas do borderline em si, eles já eram um pouco aparentes na minha vida quando eu fazia terapia um tempo antes. Porém, eu ainda não tinha 18 anos, tinham diversas outras questões que ainda não poderia se fechar um diagnóstico. Mas com esses 2 anos ficou muito evidente, né, os sintomas e ali quando eu voltei a fazer terapia, não dava pra negar o que eu tinha. Inclusive, dá pra ver que a situação estava pior porque eu, por livre e espontânea vontade, decidi voltar pra terapia. Ou seja, eu não estava nem um pouco bem na cabeça. Mas enfim, 2 anos depois voltei pra terapia, vi o caos que estava na minha vida, falei, não dá mais, precisamos agir. Vamos agir. Eu sempre tive, eu acho que eu vou ter pro resto da minha vida essa dificuldade de confiar e de me abrir realmente sobre o que eu sinto. Talvez porque eu sempre me abro com pessoas erradas, muito provavelmente, mas eu tenho essa dificuldade. Inclusive pra profissionais que podem me ajudar, por exemplo, psicólogo e psiquiatra. Então naquele momento de caos eu decidi, eu preciso voltar a fazer terapia, mas eu só volto se for com a minha psicóloga. E assim eu fiz. Mandei aquela mensagem, falei, doutora, tudo bom? Quanto que tá a consulta? Podemos voltar? Mentira que eu não estava tão alegre assim, mas eu mandei essa mensagenzinha, né, porque eu precisava dela e assim, eu preferia pagar e estar com um profissional que eu me tranquilizasse, que eu confiasse, que eu não precisasse voltar e retomar uma vida, porque querendo ou não, eu fiz 2 anos de terapia com ela, então ela tinha uma história. Inclusive, foi muito bom eu voltar com ela. Claro que outro profissional poderia descobrir o borderline, mas como ela já tinha o meu histórico, ficou muito mais fácil pra ela e muito mais evidente, ela só ali, né? Fechou. Sobre confiar sua vida num profissional, né, que querendo ou não é algo particular seu e você vai precisar se abrir, você vai precisar falar de coisas muito pessoais com aquele indivíduo, eu acho que você precisa ter uma identificação com o profissional que te atende. Eu, por exemplo, eu tenho isso com a minha psicóloga, eu gosto muito dela, eu gosto do jeito dela, então eu acho que é extremamente importante você fazer o seu acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra, que você tenha uma identificação. Eu, por exemplo, dei essa sorte a princípio com essa minha psicóloga, que eu fazia terapia com 15 anos, porém no período turbulento ali da minha vida que eu fiquei sem a minha
psicóloga, eu cheguei a passar com outro profissional, porque eu estava tendo diversas crises de ansiedade. Eu achei um profissional extremamente grosso, assim, não gostei nem tanto da abordagem, porque ele não teve abordagem comigo, tipo, ele foi extremamente grosso e falou, começa a terapia semana que vem, a gente começa, aí não sei o que. Eu terminei, né, essa consulta ainda com ele, mas obviamente que eu não apareci na semana que vem. Então é muito importante você prestar atenção em você mesmo. Às vezes você não gosta de terapia porque o profissional que você faz, ele é um porre. Talvez se eu tivesse continuado com aquele profissional, eu com certeza odiaria terapia, mas como eu faço com a minha terapeuta, que eu amo ela, minha terapeuta corintiana maravilhosa, às vezes a gente fica conversando inclusive sobre o Corinthians, é maravilhoso. Assim, o borderline, ele em si já é difícil, então você precisa de profissionais, né, que estejam ali no seu processo, que deixem algo mais leve, como a minha psicóloga faz. O borderline em si, ele já é tão complicado, então as pouquinhas coisas que você puder resolver na sua vida, como por exemplo, trocar de terapeuta se você não tem afinidade com o seu, vai por mim e faz, porque realmente, no fim das contas, vai ser melhor. Eu acredito que toda pessoa com borderline tem esse problema de confiança que eu tenho. Não sei se é algo só particular meu ou se é de todo mundo. Eu, por exemplo, odeio o dia de ir no psiquiatra, porque eu tenho que me abrir pra um indivíduo que é estranho pra mim, que eu sempre troco, e aí eu só vou realmente pela receita, mas eu fico assim, olhando pra porta, tipo, querendo sair correndo. Enfim, voltei pra minha terapeuta de conforto, até que depois de um mês, assim, que a gente tinha voltado às sessões, ela chega assim em mim como quem não quer nada e fala, Dudu, hoje a gente vai fazer um teste. No primeiro momento, eu achei ali que era, sei lá, um teste mesmo, como eu fiquei um tempo, né, sem fazer a terapia, ela tinha ali demorado um mês pra saber como que tava a situação e tal, e que ela ia fazer essas perguntas pra, sei lá, atualizar um prontuário, então eu achei que era meio que isso que ia acontecer. Mas na verdade, a minha psicóloga estava ali com um testezinho pra ver se eu me enquadrava, né, nos critérios do borderline. Ela já tinha a suspeita dela, né, tudo ali, tudo certinho, mas ela precisava confirmar e apresentar isso pra mim, então ela fez esse teste. Foram 10 perguntas, onde dessas 10, ela disse pra mim que eu precisava ter no mínimo 6 pra eu me enquadrar, parecia que era uma coisa assim, e eu tive 8. Eu acho que a única coisa que eu não apresentava em si era a questão da agressividade, sabe, tipo, com as outras pessoas, mas comigo eu tinha. Minha psicóloga me conhece tão bem que ela foi conduzindo ali as perguntas da maneira certinha pra eu não meter do louco, porque ela sabe que às vezes eu tento fazer isso. Não façam isso com o seu psicólogo, principalmente se você paga no particular, porque você tá gastando dinheiro pra você tá mentindo pro seu psicólogo. Eu não minto pra mim, mas ela sabe que eu tenho essa dificuldade de me abrir, de falar realmente sobre o que eu sinto, então ela foi conduzindo da melhor maneira possível até que eu tava ali contando tudo pra ela. Essas 10 perguntas que ela fez durou ali praticamente a sessão inteira e no final ela me veio com a bomba, né? Ela me explicou que a finalidade, né, desse teste que ela fez, porque ela já suspeitava e não sei o quê. E que ela fez essas 10 perguntas dela, explicou dessa questão dos critérios e que ela precisava só que eu me enquadrasse em 6, eu me enquadrei em 8, bacana, só pra não decepcionar ela. Se ela tinha essa intuição, eu fui lá e toma, doutor. Aí ela disse, né, que ela realmente suspeitava ali já do borderline, que com o teste eu confirmei ali o que já tava bem explícito. Gente, claro que ela não falou com nenhuma dessas palavras, tá? Eu tô transparecendo aqui de uma maneira mais leve e mais cômica pra vocês. Só que esse teste, ele durou, tipo, a sessão inteira. Aí no final eu tava assim... Porque eu não conhecia esse transtorno, eu conhecia uma pessoa que tinha e tinha ouvido falar um pouco em redes sociais, então assim, eu era chucra nesse assunto. Ou seja, eu havia acabado de descobrir que eu tinha ali um transtorno que eu nunca nem tinha me aprofundado sobre o assunto e eu tava ali. E agora? Gente, a partir de agora eu acho que a palavra que vocês mais vão ouvir eu falar é que eu fiquei muito assustada. Sério, a partir desse momento as coisas que já não estavam legais, né, que já estavam no caos, pioraram. Eu voltei a fazer terapia justamente porque minha vida estava de cabeça pra baixo e eu não tava sabendo lidar com aquele caos que estava acontecendo. E eu descobri que tinha mais uma bomba pra eu lidar, entendeu? Mas eu acho que o que me assustou muito mais sobre o borderline foi que as poucas coisas que eu tinha ouvido falar sobre eram sempre ligadas à agressividade. Então a única coisa que vinha na minha cabeça é eu não tenho isso. Tá doida que eu tenho isso que estão falando aí na internet? Claro que eu não tenho isso. Como eu falei, é muito importante contextualizar, né, que eu tava no meio de um caos já na minha vida. Então aquilo ali foi um estopim ali, não um estopim, né, porque depois me ajudou um pouco a entender tudo aquilo que estava acontecendo e como que eu estava me portando diante daquelas situações que estavam na minha vida. Naquele primeiro momento, nossa, a pessoa falava comigo, oi, tudo bem? Eu tô borderline. Tipo, eu querendo assim que alguém me abraçasse e falasse, calma, tá tudo bem. Claro que eu não fazia isso com pessoas desconhecidas, né, gente? Eu fazia ali com pessoas que eu me sentia confortável, que realmente eu tinha uma ligação, né? Então, eu chegava ali e eu, tipo, o que tá acontecendo? Eu tava perdida. Eu vou explicar bem por cima, assim, pra vocês, algumas coisinhas ali que estavam acontecendo nesse momento. Minha autoestima, gente, ela estava na merda, assim, ela não existia realmente, a ponto de eu não estar querendo levantar da cama novamente, assim, e eu cair de novo nessa.
E era meio que nessa situação que tava pra pior. A real é que eu ainda estava lidando muito com as emoções da perda do meu pai. Nossa, 2 anos depois? Sim, 2 anos depois, 3 anos agora eu ainda não lidei 100%. Eu reprimi bastante, sabe, os meus sentimentos, principalmente ali naquele primeiro momento, nas primeiras semanas. Então, ainda vem muito à tona os sentimentos e na época eu trabalhava com criança, assim, então, tipo, era uma coisa bem pesada, assim, eu pensava sempre muito no meu irmão, então minha cabeça ela estava um caos. Fora que o lugar onde eu trabalhava, eu tava ali num cargo um pouquinho melhor, né? Eu tava ali como subgerente e eu soube que lá ia fechar. E eu não podia contar pra ninguém e eu sempre tive amizade com todo mundo. Então aquilo pra mim, eu estava me matando por dentro. Eu queria muito ter a cabeça que eu tenho hoje pra abraçar aquela Maria Eduarda e falar: calma, gatinha, vai ficar tudo bem, você vai passar por esse momento difícil, é uma fase. Mas a real é que eu não tinha e que eu realmente estava um caos. E no meio de todo esse caos, eu ainda estava conhecendo uma pessoa. Eu tive um relacionamento aí em 2023 e que a pessoa foi extremamente tóxica comigo, então eu estava toda traumatizada também. E essa pessoa que eu estava conhecendo, ela parecia ser muito legal, eu queria muito que ela estivesse na minha vida, mas eu estava um caos. E até hoje eu acho que essa pessoa, ela acha que eu sou meio louca, mas eu não sou louca. Eu tava realmente num momento muito difícil da minha vida. Eu até verbalizei isso pra ele, inclusive. Mas foi uma situação muito difícil, assim, sabe? Tipo, eu tava muito assustada. Eu realmente tava falando, gente, eu tô desesperada. Eu não falava, assim, né, dessa maneira, mas, tipo, a maneira que eu conversava com as pessoas dava pra perceber meu desespero e que eu tava perdida. Enfim, gente, a real é que depois do diagnóstico eu piorei muito mais. Na sessão seguinte, a minha psicóloga, ela me explicou um pouquinho mais. Eu falei: doutora, eu não tenho isso aí que você falou, porque eu não sou uma pessoa agressiva. E aí ela conversou comigo, ela explicou que existem tipos de borderline. Inclusive tem um outro vídeo aí no canal falando um pouquinho sobre isso, tá aqui nos cards, eu não sei em qual lado, mas tá. Ela também me explicou que não era porque eu tinha o mesmo transtorno de outra pessoa que eu ia agir da mesma maneira que ela. E a minha psicóloga, ela fez algo assim que eu acho maravilhoso, que ela me orientou a estudar sobre, especificamente sobre assuntos específicos sobre o meu diagnóstico em si. E esses estudos me fizeram entender muito de como minha mente funciona, o porquê que eu me sujeitei a determinadas coisas em determinados períodos ali da minha vida. Então, assim, estudar, gente, sempre eu falo pra vocês e vocês não acreditam, é realmente a melhor coisa que você pode fazer na vida. E aí veio aquela famosa orientação de procurar um psiquiatra, coisa que eu não estava afim, porque eu realmente tenho todo esse caos que quando eu vou no psiquiatra é uma tortura pra mim. Tanto que no dia de eu passar no psiquiatra, minha psicóloga, ela me mandou um áudio, tipo, não me esculachando, mas ela falou um monte de coisa, assim, tipo, mó séria, assim, comigo, tá bom. E isso tudo ela fez pra eu conseguir me abrir com a psiquiatra, porque ela conhece a paciente que ela tem. E minha psicóloga me explicou que eu não ia conseguir ficar sem medicação, não sei o que. Não que eu não consiga, mas, tipo, o borderline, você precisa de medicação, gente. É um transtorno que ele mexe, assim, muito no seu humor. Nós somos conhecidos, inclusive, por conta da instabilidade, isso em todos os sentidos, principalmente o humor. Então, uma das melhores alternativas pra você estabilizar esse quadro é a medicação. E pra pegar a medicação, você tem que passar com o psiquiatra. Eu gosto de psiquiatra? Não é que eu não gosto de psiquiatra em si. Eu não gosto de eu passar no psiquiatra. Primeiro que, no fundo, todo mundo tem aquele preconceito, né? Tipo, nossa, eu vou passar no psiquiatra, eu sou louco. E eu realmente me sinto assim toda vez que eu vou. Importante ressaltar que mesmo depois do diagnóstico, eu acho que foi uns 2 meses até eu conseguir passar na consulta. Ou seja, eu continuei mesmo com terapia, passando por todo aquele caos e sem medicação, o que foi muito mais difícil. E, gente, confia em mim quando eu falo que eu sei que é difícil você falar sobre o que você sente. Aqui eu falo porque é uma câmera e às vezes eu choro gravando vídeo quando eu falo sobre esses assuntos. Principalmente ali pro psiquiatra, porque ele precisa entender as suas queixas, ele precisa entender o seu caso pra ele também fazer a avaliação dele, pra que ele consiga te prescrever uma medicação correta, né? Porque a gente sabe que pode dar ruim. E a minha psicóloga também queria, tipo, uma segunda opinião da psiquiatra, ou seja, eu realmente precisava me expor pra ela. Nossa, foi terrível, gente. Pra vocês terem noção, eu entrei na sala dela, sentei ali na cadeira bonitinha, ela me perguntando as coisas. Primeiro que tava me dando uma aflição, eu acho que aquela mulher, ela devia ser muito velha, mas sei lá, ela tava digitando, tipo, sabe quando você digita? Aí você, geralmente a gente digita assim, a mulher digitava assim. E isso tava me dando uma agonia, tava quase falando: dá licença, deixa que eu digito pra você. E aí eu fiquei o tempo todo ali sentada, balançando a minha perna, porque eu estava doida pra sair correndo. Eu olhava pra porta e falava assim: vou sair correndo. Aí eu lembrava da minha psicóloga me dando o maior sermão da vida e eu falava: vai me dar mais um, então melhor não. Enfim, foi um momento tenebroso ali da minha vida, eu realmente queria sair correndo, minha vontade, tipo, eu me senti uma louca, enjaulada, sabe? Tipo, e eu queria muito sair correndo e eu tava me sentindo que a psiquiatra tava me julgando horrores. E eu não queria me abrir com ela, mas, enfim, fiz isso porque eu precisava ali da medicação. Voltando ao que eu falei sobre esse período aí, né, de 2 meses, eu agi de maneiras, né, que eu já estava agindo muito instável. Eu fiz algumas coisinhas que eu me arrependi de certa maneira. Então eu mais do que ninguém sei o que você está passando. Então assim, por mais difícil que seja, respira.
tá? Respira. Eu sei que parece que não, mas vai passar. Claro que não o transtorno em si, né? Mas sim é esse caos aí que você está passando pós o diagnóstico. Calma que uma hora ele vai estabilizar. Você pode achar que não, mas uma hora ele vai. Eu reforço novamente a necessidade de você estudar sobre, né, o transtorno em si, entender os sintomas, porque a partir daí você vai compreender como a sua mente funciona. Lembrando que eu estou falando com pessoas que realmente foram diagnosticadas, tá? Que assim como eu já fazia um acompanhamento com psicólogo ou com psiquiatra e receberam um diagnóstico, não pessoas que viram sintomas na internet e falaram que tem isso. Eu realmente espero que você não tenha esse transtorno, porque só quem tem sabe o quão difícil é lidar, mas se por um acaso você suspeita que tem algo de errado no seu emocional, você procura um psicólogo e não sai se autodiagnosticando na internet, tá bom? Como eu falei no começo do vídeo, né, o psicólogo, o psiquiatra, ele é um profissional extremamente importante nesse processo tão difícil que é do borderline, então assim, você precisa fazer acompanhamento. E se por um acaso você fazia só com um psicólogo, como era meu caso, ele provavelmente vai te indicar para um psiquiatra, porque a medicação, ela é essencial nesse processo, né, todo do borderline, ou seja, faça acompanhamento certinho. E uma dica que eu dou aqui do meu coração, não pare a medicação. Se você parar, você vai ter aquele famoso efeito rebote, o que é horrível. Como eu falei, gente, eu realmente me senti muito assustada e perdida nesse processo todo, né, do diagnóstico. Por mais ali que eu estava fazendo terapia, eu ainda não estava tomando medicação, então foi um processo bem conturbado ali da minha vida. Eu comecei a pensar realmente que eu era louca e tinha algo bem errado mesmo, que não era só o borderline. Eu tomei atitudes assim que eu até me arrependo hoje, olhando com a cabeça que eu tenho hoje, aceitando o que eu aceito hoje. Tudo foi através dos estudos, eu falo pra vocês e repito. Antes de eu estudar, realmente, eu acho que eu me vi muito ali em negação, sabe? Então, tipo assim, eu queria seguir a vida normal, mas não tava tudo bem. Tinha muita coisa pra lidar, eu não estava aguentando lidar com nada daquilo. Então, assim, realmente estava um caos, e estudar sobre o transtorno, como que eram os sintomas, o porquê que eu sentia tantas coisas à flor da pele, estratégias para eu conseguir, né, sair dessa neura toda que eu estava. Então, a partir do estudo, as coisas foram ficando mais fáceis e eu fui aceitando e vendo que não era esse bicho de 7 cabeças como eu imaginava. É um pouco, mas nem tanto. Sobre os meus arrependimentos, eu me arrependo um pouco de ter conversado talvez com pessoas erradas, sabe? Eu te oriento muito a consumir conteúdos com muita moderação sobre o assunto e também conversar com pessoas que talvez tenham o diagnóstico ou que entendam sobre o assunto com muita moderação, porque as pessoas, a gente sabe que as pessoas falam demais, mas nem sempre vão estar ali pra te ajudar realmente, a te olhar com olhos de cuidado e às vezes assim pra te julgar, pra realmente incentivar esse pensamento que você tá ficando louco. Então é aquele negócio, né? Você pode arriscar e realmente pode ser que aquela conversa te ajude, ou você pode até mesmo se prejudicar um pouco mais. Então um conselho que eu dou é não se abra pra todo mundo, porque talvez lá na frente você pode se arrepender de ter falado um pouco pra algumas pessoas. O tratamento do borderline, ele é essencial, né? Esse acompanhamento com o terapeuta. Eu faço terapia uma vez por semana e a medicação contínua, não tem jeito. Mas não seja refém apenas de medicação e de terapia pra você ficar bem. Eu sei que principalmente nesse primeiro momento parece que o borderline ele se torna tudo, mas não. Você ainda tem uma vida pra viver, você ainda estuda, você ainda trabalha, você ainda tem as suas atividades do seu cotidiano e você precisa continuar com elas. Então uma dica que eu dou pra vocês não ficarem só reféns de terapia e medicação, vocês precisam de um refúgio. Pois é, eu sei que todo mundo precisa de um refúgio, na verdade, não só pessoas que têm algum problema aí de saúde mental. Eu, por exemplo, encontrei esse refúgio na musculação. Eu sei que eu não tô no shape ainda, para de me julgar por eu ser magrela, mas eu realmente gosto muito de musculação e foi algo que me ajudou muito, inclusive antes de eu saber do borderline. Quando eu perdi meu pai, eu vivia na academia, sério, a academia ela me ajudou em muitos sentidos, eu descontava ali meus problemas na academia. Não é algo saudável, mas eu fazia. Então assim, você não vai descontar todas as suas frustrações como eu fazia só na academia, mas assim, você vai encontrar um refúgio. Eu sei que muita gente não gosta de exercício, então eu tô citando a academia como o meu exemplo, né? A musculação me ajudou muito. Mas sei lá, se você não gosta de fazer esporte, se você não gosta dessa área em si, desenha, sabe? Vai cantar, fazer alguma coisa, algum hobby que você goste. Mas a real, gente, é que por mais difícil que pareça, que por mais terrível que seja, né? A gente precisa aceitar. É um transtorno complicado, com certeza. Mas ele é lidável. Realmente é possível lidar, sabe? Por mais que seja assustador, se você fizer, né, isso que eu falei, não largar acompanhamento, continuar com a medicação, encontrar um refúgio, realmente ter força de vontade, as coisas vão ficar tranquilas, vai ficar tudo estabilizado, mas você precisa correr pra isso acontecer. É o que eu já falei em outro vídeo do canal, né? Nada na vida dá pra gente ficar sentado esperando acontecer. Se você quer, sei lá, emagrecer, fazer qualquer coisa, você precisa correr atrás. E no caso do borderline não é diferente, é um transtorno muito complicado, ele tem sim diversas oscilações, ele é muito difícil de você
viver com ele realmente no dia a dia, né, por conta dessa instabilidade, desse medo de abandono, das coisas todas que passam na nossa cabeça. Principalmente se talvez você não tenha uma rede de apoio, então assim, por isso que eu criei esse quadro, para te auxiliar de alguma maneira, fazer você se compreender, mas se você seguir assim, praticamente, não é um tutorial, mas se você seguir as minhas orientações, né, de estudar, de procurar se entender, eu acho que as coisas vão ficar mais leves. Eu já tenho, inclusive, um vídeo que é do meu quadro Verdades Sejam Ditas, onde eu falei sobre borderline, falei sobre os sintomas, falei sobre como você se relaciona, né, assim, com as pessoas devido ao seu transtorno. Então, assim, eu te recomendo assistir, que já vai ser ali um primeiro passo pra você começar a se compreender. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham ajudado vocês de alguma maneira. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Me siga nas redes sociais, @dudasilva. E foi isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!